Olá, bom dia! Quinta-feira, dia 31, aliás, dia 21 de outubro de 2021. Sejam todos bem-vindos aqui à transmissão ao vivo do programa Justiça e Conservação. Eu sou a jornalista Sandra Souza Guimarães, aqui do Observatório. E você fica sempre em minha companhia aí, diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã, aqui com transmissões pela Rádio Cultura de Curitiba e transmissões também pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Vou dar as boas-vindas aí para o pessoal que está se conectando com a gente. Um ótimo dia, neste momento aqui 13 graus, tempo encoberto, uma garoa fina em alguns pontos de Curitiba. A previsão para hoje é de máxima de 19 graus e olha só, o tempo deve abrir à tarde, será? Depois de tantos dias de chuva e frio aqui na capital paranaense, é difícil até acreditar, mas há previsão de calor aí no fim de semana. O sábado será ensolarado e bastante quente. Vou dar as boas-vindas aqui para a Natasha que está com a gente, Kátia Amaral, o pessoal do Santuário Elefantes Brasil, que é nosso tema de hoje aqui do programa Justiça e Conservação. A gente tem uma novidade sobre o santuário, mas enquanto isso eu vou esperar aí, ó, o pessoal chegar à nossa transmissão. Você fica com imagens dos animais abrigados pelo santuário, animais que passaram a vida em exploração. Olha só a alegria desse pessoal aí. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer a história desses animais, né? A história de vida. E agora, ver como eles estão vivendo atualmente. E a gente tem uma novidade aqui também. Você pode contribuir com as ações do Santuário de Elefantes Brasil. Olha que beleza, que alegria. Pessoal, vão chegando aí para nossa transmissão que tem muita coisa interessante, muitas curiosidades sobre elefantes, sobre essa galerinha aí. Que olha só, o Santuário de Elefantes Brasil está lançando um evento. Confira. Os elefantes são animais extremamente inteligentes e isso reflete de uma maneira muito forte no olhar das pessoas. Então, essa proximidade, essa similaridade dos elefantes com as pessoas faz com que as pessoas se encantem muito fácil pelos elefantes. A missão do Santuário de Elefantes Brasil é oferecer uma segunda chance para os elefantes que estão em cativeiro. Então a ideia oferecida e discutida com os artistas é justamente isso, mostrar que os elefantes podem voltar a ser elefantes novamente a partir do momento que você consegue oferecer uma segunda chance. O segundo leilão de obras de arte do Santuário de Elefantes Brasil acontece agora no segundo semestre de 2021 e vai trazer o olhar de novos artistas, né, que serão convidados para participar desse leilão, todos os artistas brasileiros de diversas regiões do Brasil, para a gente expressar toda essa potência e toda essa singularidade e essa sensibilidade do que são elefantes e do que é um santuário e o que o santuário pode trazer para a vida trazer de positivo para a vida desses animais. E eu vou chamar aqui para conversar com a gente o Daniel Moura, ele que é biólogo, um dos diretores do Santuário de Elefantes. Ele vai trazer as informações sobre o segundo leilão de arrecadar fundos para manter esses animaizinhos, animaizões maravilhosos que temos aqui abrigados no Brasil. Vou aguardar aqui o Daniel entrar com a gente na nossa transmissão. Leandro Ribas está com a gente aqui, Mar Felipe também, Nancy Bueno, o pessoal do Conexão Planeta está acompanhando também. Bom dia, Daniel Moura, seja muito bem-vindo aqui ao programa Justiça e Conservação. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, ó, o pessoal está comentando aí que meu óculos é muito chique, tem dias aí de manhã não estou enxergando nada, o jeito é usar um Eu vou óculos. ter que colocar meu óculos. Achei que eu não ia conseguir ficar sem ele, mas eu vou ter que te acompanhar no óculos, porque não vai. Não tem Mas o seu problema, é chique, o meu é basiquinho. o meu reflete tudo aqui que tem no escritório. Daniel, Não? mostra aí o vídeo do segundo leilão de artes, né? Que coisa Isso. maravilhosa, quantos artistas incríveis reunidos nessa causa. Nossa, tem bastante gente. Tem 22 pessoas, 22 artistas participando. O segundo leilão cresceu bastante em relação ao ano passado, que já foi bem bacana, né? Foi nossa primeira experiência aí, né, nessa empreitada de
divulgação da arte, captação de recurso, sensibilidade, são vários elementos ao mesmo tempo, né? Quando a gente faz um evento desse porte. E esse ano a receptividade foi ainda maior dos artistas, né? E a gente ficou muito feliz com a colaboração e com a participação, com a sensibilidade, né? Da doação desses artistas, das suas obras, das suas intimidades, né? Para cada uma dessas meninas, das elefantas do santuário, para colaborar com esse projeto, para que o projeto continue aí ajudando mais elefantes, né? Ele já se mostrou extremamente útil, necessário, né? E profissional, né? O trabalho já existe aí há alguns anos, né? Todo mundo já pode ver que é um trabalho sério, que tem contribuído muito para a melhoria da vida desses animais. E como está falando no vídeo, né? Dá uma segunda chance para as meninas, para os elefantes expressar de fato seu comportamento natural, mesmo que seja aí no finzinho da vida delas, que a maioria delas tem uma idade bem avançada, né? Então essa é a nossa ideia aí. Então a gente ficou muito feliz, que deu super certo, mesmo aí com a pandemia, esperamos que fim de pandemia, né? Que tenha atrapalhado bastante as coisas. Quem sabe aí no próximo ano, quem sabe não seja presencial, né? Um leilão desse, quem sabe? Ai, seria ótimo, de repente, algum evento que a gente consiga observar, nem que seja à distância, os elefantes, é claro que eles já Sim. estão em outro propósito, né? Estão já em um Uhum. propósito de aposentadoria, de viver livres na natureza, né? De repente, a gente Exatamente. conseguiria pelo menos exibir uns vídeos aí, fazer um evento, né? Se aproximar um pouquinho. Mas vamos, Daniel, recordar aí a proposta do Santuário de Elefantes Brasil, o surgimento para o pessoal que ainda não conhece. Bom dia para todo mundo aí que de manhãzinha aí nesse frio, dependendo de onde está. Aqui em São Paulo também está frio, que está podendo participar e colaborar com a audiência do programa, que é excelente. Então, a proposta do santuário, ela surgiu lá em 2010 ainda, a proposta embrionária, e ele foi começar a ter corpo de fato lá em meados de 2013, quando a gente conseguia visitar várias fazendas pelo Brasil para decidir onde é que a gente ia fazer um santuário de elefantes no Brasil, onde tinha características. E por que o Brasil, né? E por que elefantes? No Brasil ainda existem em cativeiro, no Brasil hoje, em torno de mais ou menos uns 15 elefantes, 15 elefantes hoje, mais ou menos em cativeiro, que se encontram em zoológicos. A maioria deles eram de circo, no santuário de elefantes tem 5 elefantes, que também eram provenientes de circo e foram parar nos zoológicos através de apreensão. E quando a gente começou esse projeto, no Brasil tinha mais ou menos uns 25, quase 30 elefantes. E na América do Sul, mais ou menos o mesmo número. Então a gente tinha mais de 50 elefantes em situação completamente inadequada para um comportamento do elefante, porque um elefante precisava. Foram animais, na sua grande maioria, muito explorados física e psicologicamente por décadas, 20, 30, 40 anos. A média de idade desses elefantes é 40, 50 anos. Então eles já estão aí beirando a aposentadoria já. E então se fez necessário construir com pessoas especialistas em elefantes de outro país, né? O Scott Blass, hoje presidente do projeto, ele é um dos cofundadores do Santuário do Tennessee de Elefantes, que tem lá há mais de 25 anos e tem uma expertise única em elefantes em cativeiro, né? E com essa experiência, através dessas necessidades lá também dos Estados Unidos, que tem uma outra legislação ambiental muito fraca em relação comparada com a do Brasil, então lá tem muito mais animais precisando, né? Então acaba tendo que o terceiro setor, as pessoas organizadas, a organização civil não governamental, ter que intervir em vários casos desses, né? E o dos elefantes não foi diferente. Então foi necessário construir aí um santuário no Brasil para tentar oferecer e abrigar esses animais, tanto do Brasil como da América do Sul como um todo, para que eles pudessem ter uma segunda chance, tentar recuperar aí minimamente as suas condições físicas e psicológicas, né, que foi muito abalada nesses últimos anos aí de exploração extrema, né, de violência física e psicológica. E aí em 2014 a gente começou a construir o santuário. 2 anos depois a gente já estava recebendo a Maia e a Guida juntas, né, que viviam acorrentadas numa fazenda de um circo no interior de São Paulo. Então já começou num resgate bem difícil. E daí a gente não parou mais, né? Então, de 5 anos, 2016 agora até 2021, fizemos 7 resgates. 5 no Brasil, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Chile, Argentina, né? Então a gente já conseguiu ajudar elefantes aí de regiões bem distintas, né? E de outros países.
E a previsão aí, se der tudo certo, a gente ainda está em questões burocráticas, mas talvez esse ano ainda venham mais duas meninas, né? Que mãe e filha, que é a Poxa e a Guilhermina. A Guilhermina não foi explorada por circo, mas também nunca saiu de dentro de um recinto de dentro do zoológico, né? Então a gente quer dar oportunidade para essa jovem, né? Ela tem 20 e poucos anos, então talvez seja a elefanta mais nova que a gente tenha na América do Sul aí. E oferecer para ela uma dignidade, né? Uma vida inteira. Qual que é a idade? Oferecer, oferecer uma segunda chance. E quanto tempo que vive um elefante? Assim, são várias variáveis, né? A gente trabalha sempre com uma média de 60, 70 anos que um elefante pode chegar em vida livre tranquilo. Tem as exceções que chegam a 80, tem alguns que vivem menos, mas a gente tem uma média. Seria uma média de vida dos elefantes sem ter caçador, sem ter conflito humano, sem ter toda a caça para exploração, no caso dos asiáticos, para transporte ou para turismo, ou dos africanos por conta do marfim ou conflito por terras, né? Que eles acabam morrendo muito precocemente. Mas aí uma média de vida de uns 60, 70 anos. Levando em consideração a idade das meninas, elas estão muito próximo dessa média. E aí fala, mas como se eles vivem pouco? Essas são as guerreiras, porque até essas chegarem nessa idade, vários com idade muito inferior morreram em cativeiro. A média de vida de elefante em cativeiro não chega a 30 anos. Então, assim, filhote em cativeiro é um desastre. A reprodução de elefante em cativeiro é muito difícil, é muito arriscado por vários motivos, né? Então, essas meninas são guerreiras. Então, a gente quer aí oferecer uma qualidade de vida, dar autonomia para elas socializarem. Então, a gente não cansa de postar vídeo delas interagindo entre elas, de elefantes que nunca se viram na vida e depois de 50 anos se formando um grupo social, que é o que elas mais precisam. E aí a gente oferece espaço, autonomia alimentar para elas, a gente oferece autonomia cognitiva, a gente oferece autonomia de socialização, a gente, na verdade, fica só do lado observando o que elas precisam e os sinais delas para ver o que a gente pode dar de suporte e deixar elas construírem todas essas relações, né? Então é isso que um elefante precisa. Não posso colocar ele em cativeiro e ofertar tudo que talvez eu achasse. Não, você oferece um ambiente, aproveita, desfrutem desse ambiente. E a gente dá todo o suporte que a gente precisa. Treinamento para tratamento veterinário, que tem que ter condicionamento, não é só soltar os elefantes e pronto, né? Então tem toda uma expertise por trás, todo um aparato para a gente conseguir cuidar delas e tratá-las, né, da melhor maneira possível. Olha só, eu tenho uma boa notícia aqui. O pessoal do blog, do site Conexão Planeta, já disse aí que vai contribuir com a divulgação do segundo Ai, que leilão diário de maravilha! obras de arte do Santuário de Elefantes. Lembrando também, né, que abriu hoje o concurso de fotografia e natureza do Conexão Planeta. Tem um prêmio muito bacana. O concurso está sendo feito em parceria aqui com o Observatório de Justiça e Conservação. Acesse lá, Conexão Planeta, o site ou as redes, que tem todas as informações sobre esse concurso de fotografia. O pessoal está perguntando aqui como que é feita a escolha dos elefantes que vão ser abrigados no santuário. A Ana Maria até perguntou se o Sandro, lá do Zoológico de Sorocaba, tem alguma chance de ir para o santuário. Como que vocês escolhem ou vocês são escolhidos pelos elefantes, pelos tutores desses animais? É uma pergunta muito interessante, porque às vezes as pessoas falam, não, mas esse elefante está aqui sofrendo. Antes de fazer o próprio santuário, foi feito um mapeamento dos elefantes no Brasil. Então a gente visitou praticamente todos os elefantes, quase todos nos zoológicos, e fez uma avaliação da condição de vida que eles tinham. Conversando com a equipe técnica, fomos bem recebidos em todos os lugares que nós fomos, e pegamos um pouco do histórico. A gente já sabia dos históricos, porque a maioria veio de apreensão, né? Então isso acaba caindo na mídia, então a gente consegue fazer uma avaliação prévia já pela mídia. Mas justamente por ter experiência, por a gente ter especialistas em elefante em cativeiro na nossa equipe, eles conseguem, por foto e por vídeo, fazer uma avaliação pequena. Tá muito magro, tá com comportamento, a posição do corpo, isso é sintoma de problema na pata, isso é sintoma de problema gastrointestinal. Então você vai tendo experiência. Quanto mais elefante passa na sua vida, mais experiência com eles a gente tem. E fazendo esse mapeamento, a gente identificou alguns que tinham problemas muito sérios de saúde, né? Por exemplo, a Lady, que tem um problema crônico na pata dela, ela tem muito provavelmente ela tem uma osteomielite, que é uma infecção no osso, não tem cura, ela vai provavelmente falecer por conta disso, só que
você tem como oferecer tratar, né? Isso para que reduza, né? Então você consegue fazer um tratamento paliativo para que reduza a dor, para ela que tenha uma qualidade de vida melhor, né? Por isso que a gente não vai deixar de cuidá-la, né? Então, a Mai e a Guida, que estavam acorrentadas numa fazenda. Então, esse mapeamento a gente viu quem que era precisava de uma emergência para que fosse para o santuário, para que começasse a ter um preparo na sua saúde, um tratamento que pudesse ter uma área ampla e saísse daquelas condições extremas que eles estavam. Nos zoológicos, eles continuavam naquelas condições ruins, mas as equipes técnicas, existe uma limitação de espaço, existe uma limitação de conhecimento técnico em relação a esses animais. É muito novo para as equipes técnicas, né? Então, assim, por mais que eles tentem, amor só e boa vontade não ajuda se você não tiver o todo, né? Todo o aparato, tudo. Senão o SUS estava perfeito, né? Se fosse pelo o amor e pela dedicação das pessoas que trabalham lá, né? Mas falta todo um aparato, né? E então a gente fez esse mapeamento. Então a gente vai direto nesses elefantes, né? Então o caso da Mai e da Guida, da Lady, a Hannah vieram atrás da gente, foi um caso diferente. A Hannah procuraram a gente para entregar para nós, então, e também tem problema de saúde também, mas aí a gente foi diferente. No restante, a gente que vai atrás dos elefantes. O Sandro, sim, que temos total interesse em receber todos os elefantes da América do Sul. Todos, todos sem exceção. Só que existem aí obstáculos a serem superados. A gente está terminando, está construindo o recinto dos machos asiáticos, então eu não posso receber o Sandro nesse momento, mas até, sei lá, começo do ano, talvez a gente já esteja totalmente preparado, dezembro ou janeiro, para poder receber um macho asiático. Não só o Sandro, o Tami, que está na Argentina também. Então a gente tem todo um planejamento de quem seria a prioridade, mas eventualmente aparece a oportunidade de trazer um outro, e a gente não pode perder essa oportunidade. Temos vontade de trazer todos ao mesmo tempo, mas isso é impossível. O santuário tem que crescer, tem que adaptar cada chegada de um elefante. Então é bem burocrático, bem moroso mesmo, né? E é frustrante às vezes, por conta de ser dessa forma, e não tem outra alternativa. É a maneira mais saudável. Mas o mapeamento foi feito em relação à saúde e à urgência em cada caso em especial. É isso que a gente faz, é o nosso mapeamento para trazer os elefantes. E não é só trazer, que já é um custo altíssimo, né? É um custo que vocês têm Não, que não. prever para dar uma qualidade de vida, né? Porque também esse Exatamente. pessoalzinho come pra caramba, né, Daniel? Come, 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 come. E a gente tem que preparar a equipe, né? Então, toda vez que, por exemplo, a gente está trabalhando com fêmeas asiáticas, elas estão concentradas num recinto de fêmeas asiáticas. A gente terminou parcialmente o recinto de fêmeas africanas, porque elefantes asiáticos e africanos não vivem junto, então tem que ser separado. E macho e fêmea não vivem junto na natureza, eles também tem que ser separado. Então, temos que ter 4 recintos e ampliar muito cada um desses recintos, né? E a hora que chegar um elefante africano, eu vou ter uma equipe trabalhando com elefantes africanos. Então eu tenho que aumentar a equipe, treinar uma equipe para começar a trabalhar com esse número. Chega macho asiático, eu vou ter 3 recintos distintos, amplos, que não dá conta de uma equipe cuidar disso tudo. Então tem que ter equipes destinadas. Então tem que acomodar esses animais, eles acostumarem com a equipe que está lá, de pessoas, socializar com os elefantes, a gente perceber que está seguro, para a gente conseguir chegar com outro elefante para começar esse processo novamente. É contínuo, devagar, moroso e dia a dia. Tanto que a adaptação dos elefantes todos que estão no santuário é sempre devagar, é um dia após o outro. Mesmo que estejam todas maravilhosas, pode existir uma tensão. Então, a expertise e a experiência de todo mundo ali da equipe técnica, que tem que estar constante percebendo isso, para a gente saber se está na hora de. Não, vamos deixar cada um mais afastado num recinto, porque tem subdivisões nos recintos para baixar a tensão. Não, está na hora delas aproximarem e elas ficarem super. Então, a gente vai percebendo esses pequenos detalhes, né? Então, tem que entender bastante de comportamento dos animais, né? É igual aos nossos cachorros, a gente sabe ali mais ou menos o que está se passando, né? E a gente tenta intervir em alguns momentos, às vezes não, a gente deixa ver até onde vai aquele comportamento, né? E a gente não faz muito diferente com os elefantes. Tem que deixar o bicho pegar também para eles se entenderem na língua deles. Inclusive, eu queria Tem, ter algumas tem. curiosidades sobre as línguas, mas antes eu quero colocar algumas participações aqui do nosso público, né? Claro. A Dani está perguntando se são apenas fêmeas atualmente no santuário, se há algum motivo. A Betina Bruel está dando parabéns aí, que trabalho lindo. Teve mais alguém aqui que perguntou a respeito da Tami, como é que está a vinda dela. São só fêmeas, fêmeas asiáticas de uma espécie só, né? Existem 2 espécies no mundo, asiáticos e africanos. Africanos têm 2 subespécies que a gente chama, mas geralmente a gente fala que é elefante africano porque está numa região, na mesma região.
E no Brasil a gente só tem uma das espécies, né, na América do Sul, de africanos. Sim, são só fêmeas, porque tem muito mais, no Brasil tem muito mais fêmea asiática em cativeiro do que. Tem um macho asiático, tem mais de 10 fêmeas asiáticas e tem 4 elefantes africanos no Brasil, 2 machos e 2 fêmeas. E elas estavam em condições piores. E por que que tem mais fêmeas em cativeiro no Brasil? Porque era muito mais fácil explorar elefantes asiáticos fêmeas, porque elas não têm o marfim naturalmente, elas são de menor porte, elas são mais doces, os machos são mais agressivos. Eles não permitem tanto doma, então foi muito mais fácil explorar essas fêmeas, né, ao longo da história pelos circos, né? Então, como a gente começou por elas, porque a condição de saúde delas era pior, e os recintos são específicos, são exclusivos, então a gente tem que adaptar, receber essas fêmeas, depois construir um outro recinto. Os recintos, para quem não sabe, o recinto do elefante no santuário, hoje, o recinto das fêmeas é de 280 mil metros quadrados, 28 hectares. Vamos expandir isso para 92 hectares aí, já começamos a mexer com isso, com documentação, licenciamento, então já vai para quase 1 milhão de metros quadrados. Quer dizer, é um fragmento de vida livre, literalmente, para esses animais explorarem, né? Então a gente tem que fazer agora com os machos, depois com as fêmeas africanas, depois com os machos africanos. Então é bem, bem moroso. Então o mapeamento dos elefantes, necessidade, a construção dos recintos foi baseado exatamente nisso. A Tami é o Tami, porque o nome parece feminino, mas é o Tami, é um menino, Eu é um troquei macho aqui. asiático. A gente precisa receber a poxa guilhermina primeiro. A gente está construindo os machos asiáticos. Assim que a gente termina a primeira etapa, que seria uma quantidade suficiente de hectares para poder recebê-lo, a gente entra com licenciamento na Secretaria do Meio Ambiente. Aí eles fazem a vistoria, se eles falam que está tudo ok, eles dão uma licença de operação e uma autorização de manejo, que significa eu posso receber esse animal. Aí sim eu posso buscar o tame. Então a gente está fazendo das fêmeas ainda, da poxa da Guilhermina. Assim que elas chegarem, o tame provavelmente deve vir na sequência. Se não vier, vem alguém antes, mas ele está ali na ponta da agulha para ver já. E teve campanhas aí para trazer o Tami. Ó, a Ingrid Sim, Vivas está dando adoro Luz, saludos desde Venezuela, bem-vinda, Ingrid. E a gente está falando de bem-vinda. recintos, né, de todo esse aparato que vocês têm construído e mantido. Fica exatamente em que região do Brasil, Daniel? Fica na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, né? E a gente escolheu lá, por isso que eu falei, o primeiro mapeamento, depois que definiu, precisa de um santuário no Brasil, foi mapear uma terra apropriada e adequada que pudesse receber tanto elefante asiático como africano, que são elefantes, animais distintos, comportamentos distintos, alimentação distinta. E a gente chegou no Cerrado, depois de mais de quase uma centena de propriedades visitadas em várias regiões do Brasil, ou seja, muitos meses e anos procurando. A gente chegou na Chapada, no Cerrado, porque o Cerrado tem uma configuração de vegetação muito peculiar. Ela tem mais não, acho que ela tem 11 tipos de vegetações distintas, né? Então, por ser muito ampla, ela pega diversas regiões do Brasil, fazendo divisa com o Pantanal, com a Floresta Amazônica, enfim. E isso tem uma características que cabe tanto elefante asiático como elefante africano, por conta do tipo de floresta que tem, né? Isso foi muito importante. A gente tem que levar em consideração o regime de chuva, porque mesmo que está em seca, a gente tem que ter um período de chuva que vai conseguir compensar aqueles outros 6 meses. Captação de água de lençol freático, com os poços licenciados também para abastecer, para cuidar desses elefantes em situação extrema. Então a gente tem que pensar em todos esses detalhes. Então, para fazer esse mapeamento, foi muito longo tudo, e a gente chegou à conclusão que a Chapada era o melhor lugar. Chapada, o Mato Grosso, mas a região da Chapada era o melhor lugar para a gente conseguir fazer isso, e a gente foi certeiro, está sendo o melhor lugar que a gente podia ter escolhido para elas e está sendo incrível lá. Ai, é muito bom ver as imagens, né? Quem ainda não segue, siga Elefantes Brasil aí nas redes sociais. Tem o site também, eles postam com muita frequência a rotina desses elefantes, né? Preservando Sim, ali a privacidade, o momento, né? O isolamento desses animais. Ó, temos algumas participações aqui que eu queria transmitir para você, Daniel. Ó, Bonini claro. Elefante, bom dia! Sensacional o trabalho do santuário. Aqui o psicopedagoga Galaurelli, isso?
tá dando parabéns também pelo trabalho. Além da Andréia, a Bianca também perguntou aqui a respeito do TAMI, né? Como é que está a construção do recinto, se há alguma previsão de data aí para ele chegar. O Daniel já comentou sobre isso, se quiser complementar alguma coisa, né? A Cici também está perguntando quando se estima que viaja a Guilhermina. Se não fosse a pandemia, a Guilhermina já estavam 6 meses no santuário, né? Então existem várias nuances. Assim, toda vez que o transporte de um elefante dentro do Brasil, entre estados, é muito diferente de transporte de um elefante de outro país, porque envolvem muitas licenças ambientais, a gente envolve órgãos federais de 2 países, diferente de órgãos estaduais. Então existe uma burocracia muito grande, animais que precisam ficar em quarentena, passar por exames, para saber se não vai trazer nenhum tipo de doença para a fauna do Brasil. Isso é importante que existam essas leis, né? Só que são coisas que acabam atrasando e a gente entende, compreende totalmente. Então envolve IBAMA, Ministério da Agricultura, envolve Receita Federal dos 2 países. Então tem que provar que aquilo não está sendo uma desculpa ou uma mentira para trazer elefantes, para comercializar elefantes, sabe? É para cercear mesmo qualquer tipo de intenção de exploração desses animais que foram muito explorados, né, ao longo dos anos. Então existem muitas instruções normativas, leis que cerceiam justamente para que isso não aconteça. Então foi muito difícil a gente consegui convencer todo mundo que a vinda da Ramba, a primeira elefanta de fora do Brasil, era para proteger. Depois que a gente conseguiu, deu certo. Então, assim, as coisas estão caminhando bem. Então, isso demora muito. Então, tem licença que vence, tem que remitir de novo, demora meses para emitir uma nova licença. Então, existem alguns detalhes desse tipo. A gente pretende trazer a Poxa Guilhermina ainda esse ano, sem data. Se der tudo certo, mês que vem. Mas a gente trabalha Nossa! com previsões, mas a gente tem que ficar preparado para frustrações, né? De não dar, mas a gente é insistente, continua. Tá quase tudo, falta só um detalhezinho de uma licença que a coisa caminha muito bem. Então Aí, vai dar pessoal, vamos certo. fazer uma velhinha aí para essa licença ser liberada logo. Ó, a Por Brida aqui, favor. Daniel sempre maravilhoso, muito claro nas explicações. Então, Obrigado. o Tami, e eu chamei aqui o Dani de Adani, o Dani, desculpe. É a Aí, Dani, Dani e o Tami. mal. Não tem problema. Esses arrobas às vezes me pegam aqui. A Andrea, daí ela ainda pergunta, né, se o Tami ficará sozinho, como que vai ser para ele com a ausência das meninas, se ele fica bem, né? Que tem um processo de adaptação. Eu não sei se eles podem, nessas condições de saúde que eles estão também, né, Daniel, se reproduzir, qual que é o cuidado que vocês vão ter com a Sim. chegada de machos, né? Isso é um ponto importante. Não pretendemos reproduzir nem se eles tivessem total condições de reprodução. Os elefantes não são do Brasil, vieram para a finalidade de exploração, assim como uma série de outros animais exóticos que a gente conhece que tem em cativeiro, ursos, leões, tigres, hipopótamos, rinocerontes, a maioria veio com entretenimento. São animais exóticos e de grande porte, então chama muita atenção. Elefante e grandes felinos, grandes primatas vão chamar atenção sempre. Então por isso que acaba sempre tendo um malabarismo retórico para justificar a presença desses animais em alguns lugares, sendo que eles não são daqui, não tem programa de conservação para eles, então não faz sentido, né? O Tami, mesmo na presença das meninas no zoológico, ele não tá bem, nem as meninas estão bem. E se elas vierem para cá, elas vão ficar bem, e ele não vai ficar bem porque ele vai continuar onde ele está por pouco tempo. Não temos como trazer todos de uma vez, um aparato para trazer 2 elefantes é um aparato de guerra, é muito complexo, envolve muitas pessoas, envolve a Polícia Rodoviária Federal fazendo todo o comboio, são 4 dias de viagem, quase literalmente inteiros, pelo menos vários dias antes para acomodação desses animais na caixa de transporte. Todo mundo tem que estar atento, então são pessoas com experiência aí, com bastante experiência, mas que sempre é uma viagem nova e sempre podem acontecer coisas distintas, então a gente não pode ir com mais de 2 elefantes. Só se fosse uma exceção de guerra também para fazer isso, não é o caso. Então, assim, dá para esperar um pouco, para que seja feito da melhor maneira possível com segurança. Então, trazer a Poxa Guilhermina, a Guilhermina que vive na frente da Poxa desde que ela nasceu, nunca separou, ela vai ter que vir separada na caixa de transporte, isso já vai ser muito sensível e delicado. Então, existe todo um tratamento, lá tem veterinários do santuário lá há meses fazendo toda a aclimatação nessas caixas, acostumando cada uma separada, fechando, deixando um pouquinho, vendo se elas respondem bem, se não respondem bem, muda o treinamento. Então, assim, enquanto a gente está preparando tudo aqui para receber, todo mundo está preparado lá e treinando elas para elas acostumarem. E a hora que o Sandro vier, ato falha,
o Tami vier, ou o Sandro também depois, ele vai ficar num recinto sozinho, por enquanto, do lado. Então eles vão poder socializar, diferente de onde ele socializa, que é por um muro, mas vai ser pelas grades do santuário, que eles podem se ver de onde eles estiverem, eles podem se tocar, mas a gente não pretende deixá-los juntos. Se o Sandro vier para o santuário também e o Tami, o Sandro e o Tami vão viver juntos. Machos, na natureza, socializam juntos. E só procuram a fêmea, e as fêmeas só procuram os machos na época de reprodução. Quando não é época de reprodução, os machos adultos e as fêmeas adultas se separam. Então, forçar uma socialização num recinto pequeno de um macho e de uma fêmea é muita violência para eles, porque eles não vivem junto. Então, você ficar forçando o convívio 24 horas desses dois animais, tentando reproduzi-los, é muita violência. Pode ser que eles se gostem? Pode, mas na maior parte do tempo eles vão se aturar. Então, assim, eles não vão poder, vai estar na vista um do outro, eles não querem, eles querem ter seus comportamentos, né? Então, não pretendemos reproduzir porque não tem elefantes no Brasil e temos que conservar eles na natureza, conservar lá na Ásia, na África, que estão extremamente ameaçados. E o trabalho do santuário aqui é justamente mostrar a sensibilidade e a necessidade de se conservar esses animais lá, né? Aqui a gente protege eles, porque veio para cá, não tem como devolver para a natureza, não podemos devolver esses animais para a natureza, porque eles teriam que ser inseridos como uma manada nova, não tem como inserir um elefante numa manada já existente. Falta esse elefante aqui, porque sim, né? É muito complexo se devolver alguns animais para a natureza, principalmente em grupos. São animais solitários, é um pouco mais fácil fazer isso. Então, o nosso trabalho desses artistas também, do leilão, puxando para o leilão, é divulgar um pouco a questão desses animais em cativeiro, da importância de se oferecer qualidade de vida de fato digna para esses animais, que eles possam reproduzir seus comportamentos naturais, ao mesmo tempo trazer um olhar lá para a região de onde eles são explorados, para que eles não sejam mais traficados, que eles não sejam mais usados em turismo, que as pessoas não visitem esses animais para subir em cima de um elefante por 2 minutos para tirar uma foto para o resto da vida, mas o resto da vida do elefante é ficar com turistas nas costas, né? Então, ter essa empatia um pouco, não comprar nada de marfim, enfim. A gente tenta trazer um olhar para a conservação desses animais lá, ao mesmo tempo que a gente protege eles aqui. É muito bacana. A Michele diz aí que admira o trabalho de vocês, parabéns. Tivemos várias participações aqui, o Ibraf do Espírito Santo, a Cátia Amaral, né, admirados aí com o trabalho de vocês. A Lilian, né, Obrigado, ontem gente. o Bingo fazendo barulho para Costuma-las, foi muito carinhoso, vocês são fantásticos. Tem o pessoal aí da América do Sul participando também, sejam todos Que muito bacana. bem-vindos, né? O pessoal está perguntando aqui como ajudar, e aí que entra, né, o leilão de obras de arte do Santuário de Elefantes Brasil, que já tem Sim. data, dia 21 é o prazo, né, para os últimos lances. Comenta aí um pouquinho mais desse evento, que vai ajudar também a trazer o Tami, a trazer o Sandro, a manter essa estrutura, né, de alimentação, de médicos Sim. veterinários, de tudo que eles precisam para ter um fim de vida aí com dignidade e com felicidade também. Sim, sim. Existem várias formas de ajudar o santuário, né? A gente disponibiliza nossos links no nosso perfil do Facebook, do Instagram, sempre tem os links na bio, sempre todo mundo já está acostumado onde estão essas informações, e lá tem uma série de informações. Compra de produtos, que infelizmente a gente tem que trabalhar nessas frentes, que é a maneira de captação de recurso, né? Sempre vem através de doações, então são as pessoas, principalmente as pessoas físicas, que sustentam um projeto desse tipo, por isso que a gente divulga amplamente, cotidianamente, a rotina dos elefantes, porque entre na vida dessas pessoas, elas entendam ali e acostumem com esse dia a dia das meninas, né? Doações frequentes, doações esporádicas, e eventualmente a gente faz alguns grandes eventos para captações de recurso, para expansões, né? Principalmente para construção, porque as construções são grandes, são caras, que é o maior custo mesmo, é nesse período de expansão, né? Que a gente está constante. Então, está construindo o recinto agora dos machos asiáticos, né? Para receber aí, poder receber o Tami, né? Então, quanto mais rápido terminarmos, mais rápido a gente consegue trazer o Tami. E a gente está iniciando hoje, né, a divulgação e a campanha oficial, né, abrindo aí as doações do segundo leilão de obras de artes do santuário, né? Então tem 22 artistas muito queridos de todas as regiões do Brasil, são todos brasileiros, com expertises diferentes, com olhares diferentes, e que estão doando suas obras, seu tempo, sua experiência adquirida, sua sensibilidade, seu repertório de vida
para colocar nessas obras, né? Então são fotografias, são dobraduras, são pinturas, então existem técnicas completamente distintas que está sendo já divulgado diariamente na nossa página do Instagram, né? Então o pessoal pode acompanhar o que agrada mais, o que é legal. Comprando essas obras ajuda muito a expansão do santuário, né? Então, quem puder comprar, quem puder presentear, quem puder comprar coletivamente para a empresa e colocar lá um quadro de um elefante na empresa. Existem várias formas do pessoal poder ajudar e adquirir essas obras. Tem lances de valores completamente distintos, né? Lances mais baixos, lances mais altos. Então, dá para abrigar todo mundo que em condições distintas financeiras que poderia ajudar o santuário de alguma forma, divulgando, né, a campanha. O link também está na nossa bio do Instagram. E a gente por que obras de arte, né? Por que quadros, né? Porque a gente tem que trazer a arte como aliado. A gente está mostrando os elefantes ali, no dia a dia deles, de fato, os elefantes, mas a arte, ela atinge lugares que outras coisas não atingem, né? Então, por isso que cada vez técnicas distintas, olhares distintos pode sensibilizar uma pessoa, um grupo de pessoas, por conta do tipo de expressão, por tipo de informação que aquele artista trouxe, seja ela abstrata, seja ela bem objetiva, seja um mix dela. E esses olhares desses artistas traz à tona um pouco dessa força do que são os elefantes, né? Então a força da arte e a força dos elefantes, ambos trazem uma sensibilidade para a vida das pessoas, né? Então eu acho que isso é muito bacana. Aliar a arte, esse tipo de arte, existem outras artes que pretendemos, né? Fizemos campanhas de tatuagem, né? Que é um outro tipo de arte que eu adoro, né? Particularmente. Então pretendemos fazer aí aliados, né? E as pessoas que não trabalham com elefante, que não trabalham com os animais, querem ajudar de alguma forma. E como ajudar? Dentro do seu campo, né, gente? Então, cada um pode ajudar. Então, a gente tem designers ajudando a gente tem advogados ajudando a gente. Cada um pode ajudar de um jeito, porque esses animais precisam muito disso, né? Então, o segundo leilão de obras de artes inicia hoje, oficialmente, os lances, assim com a live, né? Então, a gente está abrindo aqui no programa, né? A gente fica muito feliz por essa colaboração e essa participação. E os lances vão até o dia 29, que é o dia do encerramento. Então, a gente tem 9 dias de leilão, né? Então, tem que se cadastrar, entrar no link, se cadastrar para quem quiser participar oficialmente. Lá tem todas as informações, os detalhes de como escolher a obra, de suporte técnico, de pagamentos, tudo. E a venda desses quadros vai ajudar aí a potencializar a construção do recinto do Tami e do Sandro, tomara, né? Para que eles venham o mais rápido possível. E no dia 29 teremos aí uma live de encerramento, né, Sandra? Teremos como os lances Teremos. finais aí, muita emoção. Exatamente. E aí a gente vai fazer o encerramento com a presença de uma pessoa muito querida. No caso, eu. No caso, a Ó, Sandra. Então ela abre e ela encerra o leilão de obras de artes do Santuário de Elefantes, né? E esperamos que seja um sucesso. Vai ser já é um sucesso, né? já é um sucesso. Olha só, a Simone lembra aí, né, que começam os lances hoje, dia 21. O último dia é o dia 29, com essa live de encerramento. A gente deve bater o martelo aí sobre quem vai levar Sim. qual obra. E assim, é muito fácil você fazer os lances. Eu coloquei aí o site elefantesbrasil.org.br. Tem um outro link ali dentro também que leva diretamente à página do leilão. Você preenche ali rapidamente os dados. É bem intuitivo, bem fácil você saber como faz os lances. E daí ficar na expectativa aí, né? E cobrir as ofertas se as obras te interessarem. São obras fantásticas, obras assinadas por artistas de todo o Brasil, muitas delas inspiradas, né, nos elefantes que são abrigados no santuário, né? Olha, a Daniela, ela comenta aqui o trabalho do santuário muito respeitado por mim, admiração. O Thalisson Dias também, parabéns, trabalho lindo. O Marcos pergunta se foi o santuário que recebeu um apoio logístico via o programa do Luciano Huck aí nos últimos tempos. Acho que travou um pouquinho ali a imagem do Daniel. Tá me ouvindo, Daniel? Tô ouvindo. Não foi. Foi o Zoológico de São Paulo. Mas foi um resgate também. São Paulo. Mas foi um resgate, porque um zoológico fechou em Salete, em Santa Catarina, abandonou todos os animais a própria sorte, fechou, era particular, e o IBAMA
correu atrás de quem pudesse receber os animais antes que eles morreram. E morreram alguns animais de fome lá, tigre. Então, o Zoológico de São Paulo recebeu, algum outro zoológico do Sul recebeu, o Rancho dos Gnomos recebeu vários animais. Todo mundo passou uma semana limpando o zoológico, vendo as condições que estava para depois começar a receber esses animais. Então, essa do Luciano Huck foi uma transferência para o Zoológico de São Paulo num caráter emergencial. É aquilo, não foi para um lugar ideal, não é o melhor recinto, mas é muito melhor do que onde ela estava, né? Então, assim, quem sabe daqui a algum momento não conseguimos iniciar alguns diálogos para tentar trazê-las para o santuário. Isso ainda é uma meta. Como eu disse, a meta são todos, nenhum para trás. Nenhum para trás, né? Nenhum E para há, trás. sim, espaço suficiente para essa meta ousada que vocês têm. Até o IBRAF aqui do Espírito Santo comenta se tem aí uma possibilidade de inserir outros animais, como girafa, rinoceronte, se vocês pensam nessas possibilidades. Temos espaço para receber todos, a gente tem espaço para receber todos e mais um pouco de elefantes. Por isso, a propriedade do santuário tem 1.100 hectares. 1.100 hectares, para quem não conhece hectares, cada hectare é 10 mil metros quadrados, ou seja, um campo de futebol profissional, mais ou menos. O santuário tem 10 milhões de metros quadrados de cerrado, de floresta. Boa parte era área de pecuária, por isso que a gente acabou pegando essa área, que é onde a gente construiu recintos dos elefantes e que já está recuperando onde o gado degradou tudo porque as pessoas exploravam o gado nessa região. Não existem mais gado lá, e a área que era degradada, com a presença dos elefantes, floresceu tudo porque eles são super jardineiros. E eles atraem outros animais silvestres que acabam dispersando semente de várias frutas. Então, assim, estão polinizando, está trazendo insetos que está polinizando, está trazendo os animais que está dispersando semente. Então, assim, a região está ali, está super florescendo. Então, a gente está crescendo esses recintos, a gente tem total condição de receber todos os elefantes a longo prazo, né? Porque a gente precisa expandir essas áreas. E não pretendemos trabalhar com outros animais exóticos, só com elefantes, porque a expertise de toda a equipe é elefantes, porém a gente já trabalha com animais silvestres nativos, que é muito mais importante. Então a gente já recebe, tem parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, que é a SEMA, então a gente reabilita, eles reabilitam e encaminham para a gente fazer soltura, e às vezes eles mandam alguns animais para a gente reabilitar também para fazer soltura. Então a gente já soltou veado, já soltou anta, então Jorge é uma anta que a gente sempre está postando, que ela é de vida livre, que ela foi reabilitada, e eventualmente ela aparece por lá, depois some muitos meses, vai ter seu comportamento natural, reproduzir, depois ele dá uma passadinha lá de novo, porque é uma área segura, que tem alimento. Então está se tornando uma área de segurança para muitos animais silvestres de vida livre. Então a gente já está fazendo essa contribuição de ser um refúgio natural para esses animais silvestres. A nossa meta é, em paralelo, conforme os elefantes vão falecendo, porque eles são velhos, tudo, e tomara que não tenha mais elefantes no Brasil daqui a uns anos, a gente vai migrando, se tudo der certo, a gente trabalha com animais silvestres. Então essa é a nossa proposta. A gente já faz um trabalho de animais silvestres nativos do cerrado, junto com a preservação dos elefantes, porque os recintos permitem a livre circulação desses animais. O recinto só não permite que os elefantes saiam dessa área delimitada, mas os outros animais conseguem circular, os maiores, onça, anta, veados, que são de porte maior, então eles conseguem entrar, passar tranquilamente. Então, não impacta negativamente na vida desses animais, pelo contrário, positivamente. Ah, e conta um pouquinho da rotina. Você fica no escritório, né? Não fica diariamente, né? Na região Sim, ali do sim. recintos, do santuário, né? Mas conta um pouquinho da rotina, que horas que eles acordam, que horas que eles tomam um café, almoçam, vão dormir, o que eles fazem durante o dia. Conta um pouquinho aí como é a vida Conto, de claro. elefante. Então, a rotina deles, eles definem, né? A ideia do santuário é oferecer autonomia para eles, né? Então, elefante dorme muito pouco, né? Eles dormem pouco, ou pouco. Quando eles estão muito, muito confortáveis, você vai ver um elefante deitado, até na natureza, um elefante deitado. É muito difícil porque eles têm que estar em alerta sempre. Lá eles estão confortáveis, sabem que é seguro, então elas acabam deitando, tirando pequenos cochilos ao longo do dia. Então, pode ser que durmam, como já são mais velhinhas, elas dormem um pouquinho mais. Mas o elefante pode dormir até 4 horas no dia, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas pequenos cochilos. Mas eventualmente você vê elas com aquele olhinho de que acabou de acordar, que está cansada, morrendo de sono, sabe, forçando para ficar acordada, mas acorda bem cedo. A equipe começa bem cedinho, né? Os preparativos para alimentação. A maior parte da alimentação dos elefantes, como eu disse, é autonomia alimentar. Então,
elefantes pastam. Então, eles pastam em média aí 16 horas por dia. Então, grandes vacas. Elas ficam pastando, comendo pouquinho, volumes pequenos durante o dia inteiro, né? Então, elas precisam desse movimento de pastar. Por isso que a gente precisa oferecer grandes áreas naturais. Porque eles pastam pequenos volumes de comida. Então, desgasta os dentes naturalmente, porque tem um crescimento contínuo os dentes deles, eles têm uma média de 4 ou 6 trocas de dentição ao longo da vida, né? Então, se não tiver uma alimentação adequada durante a vida, eles não têm desgaste natural, eles têm problemas dentários, eles camuflam muita dor. Então, são essas nuances que tem que saber exatamente na hora de desenvolver um santuário, para saber como que vai ser a rotina deles, para que isso trate desses dentes, né? Trate do sistema gastrointestinal, porque tem que entrar pequenos volumes, né? E aí a gente prepara uma complementação das alimentações deles, que a gente dá ao longo do dia, em pequenos volumes, né? Pequenos volumes, né? Uma melancia inteira para um elefante comer, né? Pequeno volume para eles, né? Pra gente não. E eles, para fazer os treinamentos. Então a gente tem treinamento diário com todos os elefantes, ou quase todos os dias com todos, para a gente chama de condicionamento operante através de reforço positivo. O que é um reforço positivo? Você oferece uma coisa que o elefante gosta muito, ou seja, comida, né? Frutas e algumas verduras, em troca, alguns legumes, em troca dele permitir que a gente acesse a pata deles, que a gente acesse a orelha deles, que a gente acesse a vulva, a barriga, a tromba. Para quê? Por lesões, por cuidado, a gente tem que acostumar ele que a gente precisa tirar sangue eventualmente para cuidar da saúde deles, né? Então a gente faz esse treinamento através de alimentação, dentro sempre de uma estrutura de ferro que protege o elefante da pessoa e a pessoa do elefante, para não ter nenhum tipo de entendimento errado ali, né? E o elefante se movimentar, se ele não gostar muito do que está sendo feito, pode ser um estrago ou fatal, né? Então não pode correr esse risco. E acaba sendo um momento de uma relação íntima, porque o elefante tem que confiar na pessoa e a pessoa confia no elefante. Então é um trabalho árduo, longo e de poucos minutos por dia, né? E aí a gente vai fazendo esse treinamento. Então, os elefantes passam por esse treinamento de manhã, às vezes à tarde, vai sempre depender de como o elefante está. E aí a gente faz o monitoramento dele, faz esse treinamento, alimentação, cuida deles, e eles seguem a vida deles dentro do recinto. E eles escolhem onde eles vão ficar. A gente tem como monitorar de quadriciclo, de drone, através do recinto, dando a volta no recinto também. E tem algumas câmeras de alta resolução que fica dentro, que a gente consegue ver de fato o comportamento do elefante sem o olhar humano. Que a gente sabe de fato qual é o comportamento dele. Porque sob o olhar ele pode camuflar, ele pode tentar enganar a gente porque ele está querendo uma comida. Então tem todos esses pequenos detalhes, né? E a câmera é infalível, né? Tem câmera e ele não sabe, a gente sabe o que ele está fazendo. Então a gente monitora eles, inclusive, de noite e de madrugada. A gente consegue, a câmera é de visão noturna, então se eles estão no perímetro da câmera, a gente consegue ver. E isso começa muito cedo e vai até as 10 horas da noite, porque aí às vezes alguns elefantes têm algum jantar especial, porque precisa dar uma olhada para ver se está tudo bem. Então é muito cedo, então tem equipe 24 horas por dia cuidando desses animais e olhando para eles lá para ver se está tudo bem, né? Não tem como ser diferente. A responsabilidade é contínua, né? É quase um filho. Olha só, Gei Souza, né? Sou de João Pessoa e acompanho minha Lady linda. Isso aí, pessoal. O santuário que o pessoal perguntou, né? A hispanista se podia haver visitação, né? A Brita aqui já respondeu que o santuário não recebe visitas. O objetivo, o propósito do santuário é justamente preservar, dar tranquilidade a esses animais em seu restante de vida, né? Esses animais que foram muito explorados ao longo de toda a sua existência. A Paula aqui está dando bom dia, trabalho lindo demais. A Lilian perguntou aqui a respeito, né, das obras de arte. Ela comentou que tem para todos os gostos essas obras que estão disponíveis para o leilão. Ela pergunta se vai haver CADs depois para o pessoal que não conseguir adquirir uma outra ou todas, né? Porque a gente tem uma expectativa de muita concorrência aí nesse leilão. A Simone tá vendo aí. Simone, pega a dica que deixaram para você, é a responsável por definir isso. Os quadros estão maravilhosos, né? Assim, eu queria todos, só todos, mas a gente não pode. Então a gente tem que, as pessoas que de fora do santuário, que a gente já tem o privilégio de ter contato com os elefantes, não é justo a gente ficar com as obras também, né? Injusto. É um privilégio com custo alto, né? Também, né? Porque é um trabalho muito árduo, né?
Então, até perguntaram da minha presença no santuário trabalhando. A gente tem duas equipes distintas. A gente tem uma equipe trabalhando full time lá no santuário, 24 horas, né, com veterinários, biólogos, tratadores e os diretores, presidente, vice-presidente. E a gente tem uma outra equipe que cuida de tudo que for do portão para fora do santuário. Todo o licenciamento do que vai ser feito no santuário, todas as divulgações que vão ser feitas no Facebook e no Instagram, todas as campanhas, todos os leilões, todos os desenhos, o site, tudo que tem que ser feito é para uma equipe fora do santuário que não trabalha diretamente com os elefantes, porque não tem como você ficar 24 horas cuidando desses bichos e cuidar da vida virtual, que basicamente é o que sustenta o santuário, né? Então a gente tem duas metades de um cérebro ali que funcionam separadas, mas conectadas ao mesmo tempo para as coisas funcionarem, né? Então, e aí são equipes bem reduzidas, na verdade. Parece que é uma equipe gigantesca, mas são equipes extremamente reduzidas e funcionais, né? Então a gente mostra que está funcionando, mas funciona mais ou menos assim, sabe? Então a gente tem essas duas equipes distintas, elas são descentralizadas, as que ficam fora. Então tem gente em Curitiba, gente em São Paulo, gente no Rio de Janeiro, gente no Mato Grosso, fazendo esse trabalho à distância, né? Felizmente a gente consegue descentralizar de um escritório físico mesmo, né? Então a gente consegue fazer esse trabalho. E essas equipes vão eventualmente no santuário, vão se atualizar, vão ver como é que estão as coisas, a gente vai sempre levar os elefantes para lá. Então tem essa dinâmica em contato 24 horas para a gente saber, entender tudo o que passa no santuário e traduzir para as pessoas da melhor maneira possível, né? Então esse é o nosso papel principal de divulgação do santuário, divulgação científica, né? E a comunicação com a sociedade, né? Para que elas entendam a importância e a necessidade de se trazer os elefantes, de se investir num projeto desse, sem poder visitar esses animais. E por que não pode visitar? Porque eles sofreram por décadas por conta da visitação pública. É justamente esse foi o objetivo da exploração deles, entretenimento das pessoas por alguns minutos. Só que os minutos da pessoa de prazer é a vida inteira de angústia e sofrimento desses animais, né? Então a ideia é justamente fazer o contrário. Quanto menos pessoas tiver pressionando eles, melhor, né? Porque quanto mais se pressiona, mais abre uma exceção aqui, uma ali, daqui a pouco voltou a ser exploração de entretenimento novamente. Então a ideia é oferecer novos empreendimentos, uma nova visão sobre esses animais em cativeiro. A gente vai precisar ter animal em cativeiro, infelizmente, não só elefantes, mas como tantos outros por conta de exploração, acidentes, tráfico, essas coisas, eles não vão poder voltar para a natureza. Mas a gente tem que pensar em qual cativeiro que a gente tem que oferecer para esses animais, né? Se não tiver um viés de educação de fato, que o foco seja principalmente não, exclusivamente o bicho, a gente está meio que fazendo isso errado, porque não está funcionando, porque a gente está cada vez mais precisando de cativeiro e cada vez mais sendo explorando esses animais, né? Então, o papel do santuário é justamente esse, dar uma nova visão e uma visão ética pro indivíduo, né? Não é foco especificamente na conservação, mas para aquele indivíduo que precisa daquele cuidado, daquele resgate e daquele trato exclusivo, especializado por conta de determinados problemas. Então, cada tratamento nas elefantas é diferenciado. Então, a Bambi recebe um tratamento porque ela tem problemas distintos, físicos e psicológicos, a Lady outros, a Maia outro. Então, a gente tem que ter esse olhar para cada um. Não posso tratar todos como elefante, eu trato eles como indivíduos. E ofereço o que um elefante precisa, mas o tratamento é individualizado e especializado. São problemas distintos, né? Então, é muito complexo tudo. São indivíduos, né? Cada um com as São suas indivíduos. características, Uhum. com os seus problemas, com a sua personalidade, com as suas necessidades. Ó, a Cláudia está compartilhando aqui com a gente que o Zoológico de Brasília, onde ela está, fez um lugar para cuidar de 2 elefantes, a Bela e o Chocolate. E como o Daniel comentou muito bem o propósito atual dos zoológicos, muitas pessoas têm dúvidas, né, sobre essa questão dos animais serem mantidos presos, em cativeiro, né? Eu queria fazer um merchandising aqui do nosso jornal Justiça Eco, né? Eu escrevi uma reportagem justamente sobre isso, para esclarecer esses pontos polêmicos aqui, né? E o processo de transição, de evolução dos zoológicos, né? De locais que surgiram inicialmente como para exibição de animais, Sim. né? Como essas instituições evoluíram para pesquisa, unidade de conservação, trabalho também para recebimento desses animais que não podem voltar para a natureza. Você pode acessar aqui o nosso jornal no nosso site, justiçaeco.com.br,
Tem ali o download gratuito, tá? E para os associados do Observatório, a gente envia pelos correios aqui as nossas publicações. Tem muitas participações aqui, Daniel. Nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. Infelizmente. A Lilian, que acompanha, admiro muito vocês. Aqui teve mais alguém aqui que perguntou a Souza a respeito da timidez da Leide, né? Mas vamos finalizar aí, né, reforçando a importância das pessoas participarem, né, adquirirem produtos da loja do santuário, né, para ajudar na manutenção das atividades, participar essa oportunidade incrível que vai ser o segundo leilão de obras de arte promovido pelo santuário, né? Vamos deixar o convite e reforçar a importância de todos contribuírem, porque as pessoas admiram, né, e muitas vezes não sabem como contribuir. Essa é uma forma muito rápida, muito fácil, né, e ainda traz benefícios. Exatamente, gente. Agradecer já de antemão todo mundo que participou e que acompanha e que gosta do santuário. Quem está conhecendo agora, corre lá para as redes sociais para acompanhar nosso trabalho. Se tiver dúvidas, mande pergunta, manda tudo, que a gente tem o maior prazer em responder cada um. Divulgar o leilão, gente, por favor, acompanhar ele, dar uma passadinha lá, se puder adquirir. É a maneira que a gente tem de sustentar o projeto, de sustentar esse trabalho, de fazer com que ele aconteça e que possa vir novos elefantes, né? Adquirir os produtos, são produtos muito bonitos, de qualidade, justamente para ser produtos duradouros, que podem servir de presente, não é aquela coisa compra, esconde só para ajudar, não, é para uso mesmo no dia a dia, é para ser funcional, essa é a ideia, não é para ser consumista, né? A gente precisa consumir as coisas, mas com qualidade justamente para que elas durem. Então esse é o pensamento dos nossos produtos, que são lindos, eu adoro eles, eu tenho todos justamente porque eles são incríveis. Isso tem ajudado, as pessoas têm dado um feedback muito importante em relação a isso. Quem quiser fazer doações esporádicas, no site da gente tem, no elefantesbrasil.org.br e no Elefantes Brasil, na página do Instagram também tem o link lá. Quem quiser ser doador mensal, que isso é ultra importante também, com qualquer quantia, tem o valor inicial de R$10 lá, pode ser também. Então são essas maneiras principais e de divulgação. Puder eventualmente, quando puder, divulgar um pouco do trabalho, fazer, gente, uma ONG aqui que eu confio, acho bacana, estou seguindo. Então coloca como novidade, sempre alguém dá uma passadinha, olha lá. E acompanhar a gente, esse é o nosso propósito, né? E o nosso princípio, salvar elefantes e oferecer uma segunda chance para eles e ajuda das pessoas. E de alguns parceiros, né? O Observatório é um grande parceiro, chama a gente aqui para falar. O pessoal do Fronteira Filmes que fez esse vídeo promocional do evento, que ficou muito legal, ficou muito bacana. O pessoal da Vira Comunicação, que faz toda a divulgação para a gente, que dá todo o nosso suporte. A gente queria deixar esse agradecimento especial para vocês todos. E o leilão iniciou aí, por favor, pessoal, corram, que é bem rápido para as pessoas adquirirem. E a gente vai divulgando tudo. E no dia 29 a gente faz o encerramento com a Sandra, queridíssima. Isso aí, a gente finaliza no dia 29 com uma live aqui, o leilão de obras de arte do santuário, né? Então, temos hoje 2 lançamentos importantes. O início dos lances do leilão, temos também o concurso de fotografias de natureza do Conexão Planeta, aqui em parceria com o Observatório. Então, hoje o dia está cheio aí para quem gosta de natureza. E obrigado ao Conexão Planeta também. Isso aí. Daniel Moura, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Agradeço a todos que participaram aqui da live. Infelizmente, às vezes passa uma outra pergunta aqui, tá, pessoal? É muito curto o nosso tempo. Hispanista aí estava ansiosa para saber se podia visitar. Pode visitar sim, mas online. Fique atenta aí às redes do Elefante. Exatamente. Tem muita postagem, muitos vídeos, né? Assim, bem de pertinho dos animais. Pessoalmente não, mas você pode acompanhar bem de perto o trabalho virtualmente pelas redes. Daniel Moura, muito obrigada. A gente mantém um contato aí. Conte com a gente aqui para o que precisar. Eu que agradeço. Sandra, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.